Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o endemoniado Gezareno. A palavra do Senhor nos fala no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 26 até o 39. Depois vocês podem ler com calma toda a passagem, que ela é muito rica, tem muitos detalhes, mas nós vamos ler o versículo 37 e 38, que nos diz assim: Então toda a multidão dos arredores dos Gerazenos, pediu-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. O homem de quem havia saído os demônios suplicou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi anunciando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a palavra do Senhor relata a respeito de um homem. A Bíblia não cita o seu nome. A única coisa que nós sabemos, e também não cita mais sobre ele, né? A única coisa que nós sabemos é que ele morava numa cidade chamada eles denominavam os Gesarenos, né? E que ele havia uma legião de demônios dentro dele. E o que nos chama a atenção, meus irmãos, é que Jesus ele estava pregando e de repente ele estava ali falando suas parábolas, exortando a multidão. E de repente ele fala com seus discípulos para entrarem no barco e passarem para a outra banda do lago, de onde eles estavam. Foi uma ordem direta, explícita de Jesus. E quando eles chegaram do outro lado, a palavra nem cita que os discípulos desceram do barco. Acho que não deu tempo nem dos discípulos descerem do barco. Porque assim que Jesus atravessou, que Jesus saiu de dentro do barco, a palavra só cita a respeito de Jesus ter saído do barco. Assim que Jesus sai do barco, ele já se encontra direto com esse homem que vivia endemoniado, vivia nu, entre os sepulcros. E a palavra fala que todas as vezes que eles tentavam prender, que eles tentavam amarrar esse homem, ele quebrava todas as cadeias, ele fazia como migalhas as correntes com qual eles prendiam. Tão grande era a força, a fúria e o poder. E ele vivia pelado, se cortando com pedras e andando sem parar. Ele não tinha paz, ele não tinha sossego. Então Jesus ele chega, Jesus dá uma ordem direta para que aqueles espíritos malignos que quando Jesus pergunta o nome, fala que era uma legião, porque eram muitos. E geralmente, quando se fala em legião na Bíblia, meus irmãos, a gente lembra do Império Romano, onde uma legião de soldados romanos correspondiam a 6.000 soldados. Então, por aí, os irmãos têm mais ou menos uma ideia de quantos espíritos malignos haviam dentro daquele homem, o atormentando, é, ao ponto dele não ir para casa, dele não ter socialização, dele viver ali no meio dos sepulcros, viver ali no meio do cemitério, se cortando, nu e desesperado, parado. Mas Jesus chegou, deu uma ordem direta, aqueles espíritos malignos saem, entram em porcos que se precipitam na água e morrem. E o povo daquela cidade, quando viu, ficou assustado com Jesus, ficou temeroso e não queriam que Jesus ficasse. Então, e Jesus também ele nem insistiu. Jesus chegou naquela região, curou o homem. A palavra fala que ele, assim que curou o homem, ele entrou no barco e já voltaram para onde eles estavam. Então, o intuito de Jesus era claro. Jesus ele foi objetivo. Ele foi para curar aquele homem e voltar. O objetivo dele naquele lugar era só esse.
E o interessante é que antes de chegarem lá naquela região, nos versículos anteriores, no versículo de 22 até o 25, são os versículos quando falam que Jesus acalma a tempestade, quando ele estava dormindo no barco e acalma a tempestade. Então, meus irmãos, nós entendemos que toda aquela tempestade, que tudo aquilo que ele enfrentou, que eles enfrentaram no barco, as dificuldades para chegar ali do outro lado, aonde Jesus estava pretendendo ir, foram justamente para impedir, foram obstáculos para impedir Jesus de operar uma bênção na vida daquele homem. Mas como Jesus, ele tem todo o poder, ele acalma a tempestade, ele manda o mar se aquietar e assim segue seu propósito de ir lá para curar aquele homem. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que assim que aquele homem foi curado, e que viu Jesus entrando no barco, ele pediu para seguir Jesus, para estar com Jesus. Mas a palavra de Jesus, mas Jesus o despediu. Jesus não deixou que ele voltasse com ele, mas o despediu e pediu para que ele contasse para tudo. Vai, volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi anunciando por toda a cidade. E com coração grato, com alegria, ele foi anunciar para toda a cidade o que tinha feito. E interessante que em outras versões, na versão de Marcos e de Mateus, fala que ele já estava vestido, em pleno juízo mental e assentado, né? Completamente diferente, porque o homem, quando o assentado aqui, é descansado no Senhor. O vestido é que só com vestes renovadas, né? Vestes de salvação. Então, é isso que Deus faz com o homem. Muitas vezes Deus vai ao seu encontro com o objetivo único de operar na sua vida. Nós não sabemos qual é a sua necessidade, mas Deus quer operar na sua vida. E o que nos chama a atenção é que ele queria estar junto de Jesus. Ele queria estar junto ali, sempre com Jesus. Não queria mais sair de perto de Jesus. Mas a palavra de Jesus era que ele fosse para a sua casa e contasse o que ele havia recebido, a tão grande bênção que ele recebeu. Meus irmãos, servir ao Senhor na igreja é maravilhoso, é muito bom quando está presente, mas nós temos que ser bênção dentro do nosso lar. Muitas vezes nós temos que testemunhar o Deus que nós servimos e tão grandes maravilhas que Ele tem feito no nosso meio, nas nossas vidas, na nossa família, dentro da nossa família, nos nossos locais de trabalho, com os nossos amigos. Nós temos que servir ao Senhor em todos os lugares. E a palavra do Senhor para ele, a ordem do Senhor foi direta. Foi bem dizer ao Senhor, testemunhar das bênçãos que ele recebeu e falar para todas as suas familiares, para todos os seus amigos, aquilo que Deus havia operado na sua vida. E você, meu irmão, quantas bênçãos você tem recebido do Senhor? Quantas operações Deus tem feito na sua saúde, no seu trabalho, dentro do seu lar? Você tem contado para alguém essas bênçãos? Você tem falado a grande obra que Deus tem feito na sua vida? Abra a sua boca, meu irmão, e declare a bênção do Senhor, porque foi para isso que Ele te levantou e Ele tem entregado a você essa grande missão de estar transmitindo sobre os feitos de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.